Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que cutuca um vespeiro, A Revolução Ateísta, de Jorge Guerra Pires. A obra levanta uma questão bem provocadora sobre qual o lugar dos ateus na nossa sociedade. Então, vamos direto ao ponto. O livro já começa com essa pergunta para fazer a gente pensar. No mundo em que a gente discute tantos tipos de preconceito, qual seria aquele grupo que continua meio que invisível, sabe? Que ainda é muito mal compreendido. Bom, para a autora a resposta é os ateus. E olha só que interessante a postura do próprio autor. Ele não chega dizendo que o livro é a verdade absoluta. Pelo contrário, ele vê o livro como uma ferramenta, um ponto de partida para a gente debater. A ideia não é dar uma resposta final, mas sim começar uma conversa. Vamos entrar agora na primeira grande ideia da obra. O autor defende que os ateus são essa última minoria silenciada. Mas o que isso quer dizer na prática? Pois é, o ponto-chave aqui é que não se trata só de um preconceito pessoal, de uma pessoa para outra. O livro argumenta que existe toda uma estrutura na sociedade, um sistema mesmo, que empurra os ateus para a margem. É um tipo de preconceito tão normalizado que muitas vezes a gente nem percebe. E para quem acha que isso é só teoria, basta olhar para a política. Pesquisas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mostram a mesma coisa, repetidamente. Quando se pergunta em quem as pessoas votariam, os ateus ficam sempre por último. É uma barreira social que dá para medir, bem clara. Agora, o livro nos leva para um paradoxo histórico bem curioso, que é a transformação do cristianismo. Como um grupo que era perseguido, se tornou uma força dominante e, por vezes, perseguidora. E aqui que a história fica, digamos, irônica. A palavra ateu, que hoje é usada para estigmatizar quem não crê, foi criada, na verdade, para atacar os primeiros cristãos. Eram eles os ateus da Roma Antiga, porque se recusavam a adorar os deuses do Império. E aqui a gente vê a virada de chave completa. De um lado, os cristãos primitivos, que eram minoria, perseguidos, chamados de ateus. Do outro, o cristianismo já como uma força dominante, que passa a usar esses mesmos rótulos contra outros grupos, muitas vezes justificando sistemas de opressão, como a colonização. E para amarrar essa ideia, o autor usa essa frase potente do Paulo Freire. Ela resume perfeitamente essa dinâmica de poder, em que o grupo que um dia foi oprimido acaba muitas vezes repetindo o mesmo padrão de opressão. Essa linha do tempo mostra bem essa jornada. O cristianismo começa pequeno, como uma seita perseguida no primeiro século, mas aí, no quarto século, vira a religião oficial do Império Romano. Daí para frente o poder só cresce, passando por cruzadas, inquisição e, mais tarde, sendo usado como justificativa para a colonização. Saindo da história antiga e vindo para os tempos mais modernos, como é que essa luta por um Estado laico acontece? O livro dá um destaque enorme para uma figura que foi um verdadeiro furacão, Madalyn Murray O'Hair. O apelido dela já diz tudo, a mulher mais odiada da América. Dá para ter uma ideia do barulho que ela fez, né? A O'Hair era uma ativista que não tinha medo de briga e levou a luta pela separação entre igreja e Estado até a Suprema Corte dos Estados Unidos. E o que ela conseguiu não foi pouca coisa. Foi ela a grande força por trás do fim da oração obrigatória nas escolas americanas. Ela também questionou a lei que exigia que políticos acreditassem em Deus. E foi tão longe que chegou a processar a NASA por misturar religião com ciência na missão Apollo 8. Claro que mexer num vespeiro desses ia ter consequência. A reação veio de cima, de gente muito poderosa. Olha só essa frase do George H.W. Bush, que na época era vice-presidente. Ele basicamente disse que ser ateu era não ser cidadão nem patriota. Isso mostra o tamanho da briga que ela comprou. E tudo isso nos traz até os dias de hoje, porque essa história e o legado de pessoas como a O'Hair se conectam diretamente com as batalhas políticas sobre o Estado laico que a gente vê acontecendo agora. E aqui o livro faz uma conexão muito interessante, especialmente para a gente aqui no Brasil. A tese é que muitos dos movimentos evangélicos conservadores, com suas pautas e estratégias políticas, foram importados dos Estados Unidos. E aqui eles se transformaram numa força política enorme que hoje desafia diretamente a ideia de um Estado laico. E esse poder não é só uma impressão, não. Ele se traduz em números bem claros no Congresso Nacional. A chamada bancada da Bíblia hoje representa uma fatia majoritária dos parlamentares, com uma influência gigantesca na aprovação de leis no país. E quando a gente coloca as pautas lado a lado, a semelhança é impressionante. É quase um espelho.
Na educação, as discussões são parecidas, com um pânico moral sobre certos temas. Nas questões sociais, a mesma oposição a direitos reprodutivos e LGBTQI+. E nos dois países, a gente vê a ascensão de um nacionalismo muito ligado a uma identidade cristã. E essa crítica sobre o uso político da religião é resumida numa citação que o livro traz do ator Rainn Wilson. Ele reflete sobre como a figura de Jesus, que pregava a paz, foi transformada em um símbolo associado a armas, anticiência e nacionalismo. É uma transformação, no mínimo, bizarra. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Depois de ver toda essa história, essa mistura entre religião e política, os desafios que existem, o que de fato define um Estado verdadeiramente laico? Talvez não seja só sobre o que está na lei, mas sobre uma cultura de respeito real a todas as crenças e também às descrenças. A discussão, com certeza, está longe de acabar.